contratura muscular, né? A contratura muscular, ela já entra mais com a evolução, né, daqueles quadros mais graduais, mais crônicos, né? Ela é uma das dores miofasciais mais incapacitantes, que mais afastam, por exemplo, um atleta do seu meio esportivo, da sua prática esportiva. Então, o músculo ali, ele fica, né, as miofibrilas, elas entram num processo de acavalamento, né? Então, elas não estão mais alinhadas para ter completamente a contração muscular, elas ficam num processo de acavalamento uma sobre a outra, com uma certa tensão ali, acúmulo de metabólitos sobre a região, e a gente acaba tendo então um processo de dor muito aguda, né, naquela região da contratura, incapacidade e perda de função. Pontos gatilhos. Normalmente, onde tem uma contratura, a gente vai ter um ponto gatilho miofascial, né, os famosos trigger points. Eles são nódulos sensíveis, palpáveis, e eles tendem, né, na sua grande maioria, produzir dor irradiada, então dores fora da região onde eles estão localizados. Ainda dentro das dores miofasciais, a gente pode citar as câimbras, que também são bem agudas, né? Existem várias teorias para as câimbras, desde questões genéticas, alimentares, né, fadiga extrema, e também elas acabam gerando um quadro agudo que perdura dependendo da gravidade da crise em dias e até semanas. Ainda temos, né, dentro das dores miofasciais as lesões de tendão, né, as lesões tendíneas, elas são de evolução gradual, raramente a gente consegue determinar quando elas iniciaram. Elas têm um componente inflamatório e degenerativo, concomitante na maioria das vezes, por isso que não temos mais o hábito de falar de tendinites ou tendinoses. Então hoje a definição melhor para dentro dessas lesões são as tendinopatias, porque também já é comprovado que o mesmo tendão pode estar com processos inflamatórios e processos degenerativos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, por isso, a denominação de tendinopatias é o mais adequado. Geram muita dor, incapacidade. Elas têm elas são um grande percentual dos quadros de dores crônicas que nós vamos atender no dia a dia. Então, aquele quadro de paciente que vai chegar para ti relatando, eu tenho essa tendinite há 10 anos. Então, há 10 anos que eu tenho dor. Há 10 anos que eu não consigo digitar. Há 10 anos que eu não consigo digitar uma página inteira sem dor. Então, muitas vezes eles vão chegar com esse relato, né? E a gente vai acabar tratando e trabalhando, né, a lesão e o quadro crônico de dor desse indivíduo. O que a gente também tem que pensar quando a gente fala da atuação do laser nos mecanismos de dor? Que a gente vai poder usar ele de 3 formas. Pontual, então diretamente no ponto de dor. Sistêmico, através do método ILIB, que é o método sistêmico, e agora mais recentemente nós temos vários estudos trazendo então um novo recurso que é a fotobiomodulação transcraniana, então a aplicação do laser, né, diretamente na calota craniana para tentar atingir áreas do córtex cerebral, fazendo aquela modulação central, que nós já conversamos e falamos que quando nós temos o quadro crônico de dor, nós vamos ter o quê? Um quadro de desarranjo estrutural na parte central do nosso cérebro. Outras patologias que geram bastante dor crônica também, né, são as patologias de cartilagem, né? Então, as artroses, as artrites, elas geram um quadro bem incapacitante de dor crônica, quase sempre, né? E doenças sistêmicas como diabetes mellitus, fibromialgia, reumatismo, né? Quadros de reumatismo vão gerar um quadro de dor crônica que nós vamos poder trabalhar com esses 3 mecanismos de atuação do laser. Mas para falar da atuação do laser nessas patologias, nós temos que entender os mecanismos que estão por trás, os mecanismos de ação do laser. E quando nós falamos,
né, em laser, em fotobiomodulação como um todo. Então, quando eu falo em fotobiomodulação, compreende, né, o laser e o LED. Quando eu falo apenas em laser terapia, apenas o laser falando do LED. Quando a gente fala em fotobiomodulação, a gente fala em cromóforos. Então, os cromóforos eles estão presentes em todas as nossas estruturas, todas as nossas moléculas. E eles vão ter afinidades, né, por determinadas cores. Então, cada cromóforo vai ter uma afinidade por determinada cor. Tá? Então, quando a gente fala em laser, a gente vai ter principalmente os cromóforos que se adaptam melhor à luz, né, vermelha e à luz infravermelha. Então, cada tecido, né, vai ter um determinado cromóforo. Por isso que não é todo o tecido que vai interagir com os comprimentos de onda, com determinada cor. Quando eu falo em comprimento de ondas, eu estou falando exatamente da cor. Então, cada cor, né, a gente tem um comprimento de onda, que a gente fala em nanômetros. Quando nós falamos, né, em luz, em laser vermelho, por exemplo, normalmente a gente está falando da faixa dos 600 nanômetros. Quando a gente fala do laser infravermelho, normalmente nós estamos falando a partir da faixa de 800 nanômetros. Isso é bem importante a gente entender o porquê, né, de laser vermelho e o porquê de laser infravermelho. As moléculas, os cromóforos que interagem, né, com essas ondas estão em determinados tecidos e organelas. Então, qual a principal organela que interage com o laser vermelho e infravermelho? A mitocôndria. Então, a mitocôndria ela vai interagir muito, né, com o comprimento vermelho e com o comprimento infravermelho. Então, lembrando, né, que a mitocôndria é a nossa organela celular responsável pela respiração celular e produzindo, então, a nossa energia, nosso ATP. Então, quanto maior o número de mitocôndrias na minha célula, quanto maior a produção de energia de cada mitocôndria, melhor o meu metabolismo como um todo. Então, eu vou ter mais energia disponível, eu vou ter melhor funcionamento da minha célula, então, ter uma melhora generalizada em todo aquele tecido. Além disso, ao comprimento de onda vermelho e infravermelho, ele interage com o óxido nítrico, aumentando a sua produção. Interage também com a superoxidasmutase, importantíssima no processo inflamatório. Então, modulando o nosso processo inflamatório. Comprimento infravermelho maior, então comprimento ali a partir de 900 nanômetros, tem uma interação com os canais de cálcio, fazendo então um maior influxo, né, celular. Então a gente tem um potencial gigante molecular com a aplicação do laser. Quando nós falamos, né, da mitocôndria, existem inúmeros estudos, né, que vêm nas últimas décadas nos trazendo novas perspectivas em relação a essa organela. Então, várias patologias crônicas, como a esquizofrenia, como a obesidade, né, como o próprio diabetes, já estão sendo avaliadas, estão, no caso, apresentando disfunções nas suas mitocôndrias. Então, essas patologias crônicas, né, quando nós olhamos a célula desses indivíduos, nós podemos, então, observar que as suas mitocôndrias, elas não estão no formato adequado, que seria um formato cilíndrico, elas estão em formato mais arredondado e estão disfuncionais, produzindo menos energia que o ideal. Então, novas perspectivas, né, vêm surgindo a partir de um estudo único das nossas organelas celulares. Se essas patologias crônicas têm essa disfunção mitocondrial e o laser atua diretamente na nossa mitocôndria, poderíamos então tentar reverter esse quadro? É essa a grande pesquisa, a grande linha de pesquisa atual. Então, se
através da laser terapia ou também da LED terapia, poderíamos então reverter, né, esse quadro de disfunção das mitocôndrias. A mitocôndria, né, na verdade, o laser interage na mitocôndria, mas especificamente no citocromo C-oxidase, que é um marcador, né, que é um receptor específico da mitocôndria. Quando a gente fala em aplicação do laser, a gente tem que entender sobre dosimetria. O laser, como qualquer outro meio físico, né, como qualquer remédio, né, ele tem que ser bem dosado. Então, a gente tem que saber qual dose utilizar. Se utilizarmos uma dose inadequada, a gente não vai ter efeito algum, ou pior ainda, nós vamos poder fazer o efeito inverso do que gostaríamos. Então, quando nós aplicamos o laser, nós começamos a aplicar o laser, nós temos então uma curva ascendente, que é o começo do estímulo. Nós vamos ter uma janela terapêutica, que é onde a dose vai ter efeito sobre aquele tecido, estimulando aquele tecido, fazendo a estimulação daquele tecido. E na sequência nós vamos ter uma curva descendente, onde nós vamos ter então um processo inibitório naquele tecido. E a partir, né, quando mais essa curva desce, a gente pode entrar num efeito de destruição do tecido. Então isso é muito importante a gente entender como funciona, né, a dosimetria do laser. Então, eu posso utilizar o laser, como a maioria das vezes nós utilizamos, para estimular um processo, para acelerar um processo, melhorar, né, aquele processo que a gente está querendo, ou então eu posso utilizá-lo para inibir um processo. Então, isso é bem interessante da gente entender. Então, não é qualquer dose que eu devo utilizar, eu tenho que saber qual dose para cada tipo de tecido, que é o outro fator que nós veremos na sequência. Cada tipo de tecido, cada tipo de lesão respeita e aceita uma determinada janela terapêutica. Não será a dose para todos os indivíduos iguais, também tem isso, cada indivíduo vai ter a sua dose, né, respeitada dentro dos seus parâmetros específicos e fisiológicos. Então, a dosimetria no laser é em Joule, certo? Então, quando a gente fala em dosimetria em equipamentos de laser, nós estamos falando em Joule. Então, essa é a dose, né, a nomenclatura que a gente utiliza para a dose em laser. A gente vai poder, então, gerar uma inibição ou uma estimulação. Quando eu gero uma inibição com a aplicação em joules do meu equipamento, eu vou gerar uma fotodestruição dos citocromos da cadeia respiratória. Então, lembra que a gente conversou agora há pouco sobre a atuação do laser, né, diretamente no citocromo C-oxidase da nossa mitocôndria, nosso receptor específico lá da parede da nossa mitocôndria? Então, a inibição, eu vou destruir esse receptor. Na estimulação, quando eu aplicar uma dose para estimular, eu vou modular as atividades celulares, eu vou estimular essa citocromo C-oxidase, aumentando o metabolismo, melhorando o processo da mitocôndria. Eu posso utilizar o laser, né, objetivando efeitos a curto prazo ou a longo prazo. Então, eu tenho efeitos imediatos do laser. Quando eu trabalho com dor, que é o objetivo deste curso, eu tenho que terminar a aplicação do laser e ter uma resposta analgésica. Se eu não obtive essa resposta analgésica, eu tenho que rever a minha dose, porque a minha dose foi inadequada, ou para mais ou para menos. Então, a curto prazo, o laser vai me gerar uma fotoestimulação da taxa respiratória, aumentando a taxa respiratória da mitocôndria, aumentando assim a produção de energia. A longo prazo, eu vou ter aumento da mitose celular, a analgesia, que ela perdura por um longo tempo, efeito antiedematoso, então vou ter diminuição de edemas. Então o laser ele é muito utilizado e muito recomendado, por exemplo, para o edema pós esvaziamento dos linfonodos axilares em câncer mamário, por exemplo. Então aquele edema que fica crônico porque você teve que retirar, né, os linfonodos da região axilar num câncer de mama,
ele é conduzido e controlado através da aplicação do laser. Né? Então, além disso, a gente tem uma regulação metabólica e modula o processo inflamatório. Então, esses são os efeitos a longo prazo da laser terapia.